A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Pois é, o texto já foi aprovado em uma comissão especial e agora poderá ser votado diretamente pelo plenário. Quem tem mais informações para a gente sobre este assunto direto de Brasília é a repórter Lara Alves. Boa noite para você, Lara. Já há previsão de análise desse conteúdo aí da proposta pelos deputados? Ei, Síria, boa noite para você, boa noite também para o André, para a Luciene e todos que estão conosco. Existe sim uma previsão para que esse mérito seja analisado aqui pela Câmara dos Deputados. Então, só para a gente recapitular, hoje mais cedo teve uma reunião do Colégio de Líderes e houve consenso das lideranças das bancadas em colocar para votação o regime de urgência desse projeto de lei que torna isentas do imposto de renda as pessoas que recebem até R$ 5.000 de salário. Pois bem, todos eles assinaram esse requerimento e foi votada a urgência logo na abertura da sessão por volta ali de 13h. Bom, a expectativa é que na terça-feira haja uma nova rodada de conversas dos líderes para decidir se já existe consenso em torno da matéria para colocá-la para votação no plenário da Câmara dos Deputados. O governo quer pressionar e já demonstrou a intenção de que essa matéria seja votada já na semana que vem e siga, portanto, para análise do Senado Federal. Mas não é bem assim e alguns parlamentares ainda querem discutir alguns pontos do texto, principalmente porque nos bastidores existe a expectativa de que o relator desse projeto de lei, o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, faça algumas alterações na proposta. A princípio, o que tem sido dito, principalmente pelos parlamentares que discutem mais fortemente a questão econômica aqui na Câmara dos Deputados, é que eles vão, na verdade, o relator Arthur Lira deve puxar alguns pontos da MP 1303 para o texto do projeto de lei da isenção do imposto de renda. Essa medida provisória, vocês vão se lembrar, é aquela que apresenta algumas fontes de compensação para o decreto do IOF que foi amenizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. Então a intenção, existe essa conversa de deixar que a medida provisória caduque, ou seja, perca a validade em 120 dias e que alguns pontos primordiais dela sejam puxados para o mérito do projeto de lei da isenção do imposto de renda. Mas isso tudo ainda vai ser discutido, esse é só um desejo do Arthur Lira de fazer essa mudança no projeto de lei em comparação àquele relatório que foi aprovado pela comissão especial no mês passado, mas alguns parlamentares com quem eu conversei disseram que é difícil e que, na verdade, o texto deve ir sim com essa formatação que veio da comissão para análise do mérito. Então, isso pode acontecer sim na semana que vem, mas vai depender de um acordo do presidente Hugo Mota com os líderes aqui da Câmara. Tá certo, Lara, muito obrigada pela sua participação, uma ótima noite. E a Câmara dos Deputados também aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que trata sobre a adultização das crianças nas redes sociais. O assunto ganhou fôlego nas últimas 2 semanas, após a repercussão do vídeo do influenciador Felca, que viralizou com denúncias de práticas abusivas envolvendo menores. O importante hoje é que a Câmara dos Deputados estará dizendo ao Brasil que, independente das diferenças políticas existentes na casa, nós estamos dizendo sim à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente de rede digital. E isso é muito importante para o país. Eu estou muito feliz de poder viver esse momento e agradeço a todos aí o esforço para que pudéssemos chegar a esse texto. O texto estabelece que plataformas configurem por padrão o nível máximo de privacidade e segurança para menores. Também prevê que serviços que hospedem conteúdo adulto utilizem sistemas confiáveis de verificação de idade e amplia os poderes dos pais com ferramentas de controle ajustadas no modo mais protetivo. Jogos com loot boxes, que são aqueles com recompensas aleatórias, ficam proibidos para crianças e adolescentes, e as empresas terão de criar canais de denúncias contra abusos.
O relatório avança também para a área da publicidade digital, proibindo o uso de perfis e também a análise emocional para direcionar anúncios ao público infanto-juvenil. Nas redes sociais, as contas de menores deverão ser vinculadas aos responsáveis e as plataformas ficam proibidas de criar perfis comportamentais para fins comerciais. Um outro ponto é o relacionado, ao combate à exploração sexual online. Empresas que identificarem conteúdos de abuso terão que acionar as autoridades e remover imediatamente esse material. Grandes plataformas com mais de 1 milhão de usuários menores vão ter que publicar relatórios de transparência a cada semestre. As punições vão de advertência a multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração, além da possibilidade de suspensão temporária de atividades. O texto prevê também que fabricantes de eletrônicos tragam nas embalagens ali, alertas sobre riscos digitais. Gente, pelo projeto estão previstas as remoções de conteúdos nos casos de exploração e abuso sexual, violência física, intimidação sistemática virtual, no caso de bullying e assédio, indução, incitação, instigação, auxílio por meio de instruções e orientações e práticas ou comportamentos que levem a danos à saúde física ou mental de crianças e adolescentes. Também estão previstos incentivo à automutilação e suicídio, promoção de comercialização de jogos de azar, apostas de cotas fixas, produtos de tabacos, bebidas alcoólicas, narcóticos, práticas publicitárias predatórias, injustas ou enganosas e, claro, conteúdo pornográfico. Segundo informou a deputada Bia Kicis, haverá critérios para que se possa aplicar punições e a Agência Nacional não será uma autoridade escolhida simplesmente pelo Executivo, mas uma agência criada por lei. Vamos falar aqui, vamos ver como é que vai funcionar na prática essa fiscalização, né, Luciene Landim? Porque, assim, de certa forma, o que a gente percebe com tudo isso, todas as informações que a gente trouxe aqui agora, é que elas deveriam estar mais do que ter sido colocadas em prática há muito tempo. É tudo muito óbvio, né? Claro que não pode tudo isso, mas que não, que até agora sim, isso tudo é permitido e liberado. Pois é, André, e lembrando que o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de ontem ainda precisa voltar para uma nova votação no Senado Federal, ou seja, esse texto ele ainda pode ser alterado, né? Então todos os termos que a gente citou agora há pouco, claro, eles podem ser mantidos pelos senadores, mas também existe uma possibilidade de alteração, como permite o processo legislativo. Mas a gente lembra que esse projeto de lei ele foi pautado e votado pela Câmara dos Deputados depois de toda a repercussão do vídeo do influenciador Felca, que colocou ali, apresentou esses casos, a gente pode até usar a palavra exploração de crianças e adolescentes na internet, o que configura, assim, a prática de crime, né? Esse tema da adultização no Congresso Nacional, ele contou com apoio, a mobilização de todos os lados políticos, da base governista, da oposição, mas claro, com algumas divergências. A oposição, por exemplo, na votação desse projeto, acusou ali o risco de censura nas redes sociais, porque não tem como você combater, enfrentar essa situação no ambiente digital sem você criar critérios, prever mecanismos para regular esse tipo de conteúdo, né? Como, por exemplo, a remoção deles e até uma certa responsabilização das plataformas na manutenção desses conteúdos. Esse, então, foi um tema que foi alvo de resistências, mas o projeto acabou sendo votado. Foi a única proposta votada pela Câmara dos Deputados na sessão do plenário de ontem, um debate que durou aí cerca de 3 horas e meia entre os deputados, mas esse projeto, então, seguiu para o Senado e a gente deve ter nas próximas semanas uma decisão dos senadores sobre esse assunto. André, Síria.